Fala galera no caminho, graça e paz, muito boa tarde. Eu sou o Danilo. Eu sou o Lucas. Estamos começando hoje mais um episódio do nosso podcast No Caminho com Deus. E hoje um tema muito importante, um tema que eu particularmente gosto bastante. Acho que eu gosto de todos os Gostamos, temas, né? gostamos. Tudo que iremos falar a gente vai É, gostar. a gente gosta das coisas. Então hoje nós vamos falar sobre. Autoconhecimento. Então É, fica ligeiro aí. vai ser um encontro muito enriquecedor, né? Se a gente for falar sinceramente assim, porque a gente percebe que as pessoas querem se conhecer mais, justamente para poder se doar mais e melhor, né? E fato é aquilo, a máxima, né? A gente ama de fato, né? Se a gente se conhece bem, se a gente entrega bem aquilo que a gente tem para oferecer. Então hoje vai ser um dia propício para que você possa nos acompanhar, né? Desde já, a gente agradece a sua atenção e já pede, vamos pedir já de agora para vocês compartilharem, para vocês curtirem esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas, para que a gente assim possa, com a graça de Deus, atingir muitas outras almas, né não? Só aí. Então eu queria começar hoje fazendo uma oração rápida, já com todo mundo. Queria convidar você a fechar um pouco seus olhos, curvar a cabeça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós consagramos este programa de hoje nas Suas mãos. Que o Senhor não olhe para os nossos pecados, para as nossas misérias, mas que o Senhor use um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência, para abençoar cada um que está vendo esse vídeo, está acompanhando. Que o Senhor faça uma obra de transformação nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Então vamos dar início para falar sobre autoconhecimento. Qual é a sua dúvida sobre autoconhecimento? Né? O que você tem para dizer também? Você se conhece? Quer conhecer o próximo também, mas não sabe como? Mas vamos falar mais de si hoje, não com um olhar egoísta, mas um olhar que quer se entender para poder se doar mais e melhor. Então a ideia é que nem o outro vídeo que fizemos, é como se fosse uma célula, né? A Exato. gente combinou isso, né? Que como se fosse uma partilha, justamente para a gente aprofundar no tema e falar de modo informal e formal, né? Vocês Uhum. sabem, somos psicólogos, então nosso olhar aqui vai ter esse olhar da psicologia com certeza, mas sempre com a luz da palavra de Deus. Então a gente vai partilhar aqui um pouco do nosso conhecimento, né, um pouco de técnica, um pouco daquilo que estudamos no campo da psicologia, mas muito mais com a luz de Deus, né? Então, para dar o pontapé inicial aí, autoconhecimento, se a gente for parar para pensar a grosso modo, né, é conhecer a si próprio, as suas inclinações boas, as suas inclinações más, aquilo que eu tenho de bom para oferecer, as minhas imperfeições, as minhas perfeições, né, aquilo de qualidade que eu tenho. Isso é uma maneira muito rasa, né, isso a gente sabe, mas como a gente pode aprofundar no tema para que a gente possa atingir esse eu, né, que parece que muitas vezes está escondido, assim, cara, eu vivo, mas parece que eu não sou eu mesmo. O que está acontecendo? Como que eu faço para ter um olhar para mim mesmo, mas sem ser egoísta, né? O que a gente pode dizer sobre isso hoje? Bom, interessante isso que você já foi colocando de princípio, que o apóstolo Paulo, né, se eu não me engano, é Romanos capítulo 7, é isso mesmo. Ele fala, né, o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Lógico que ali tem toda uma construção teológica da graça, como o apóstolo Paulo foi desenvolvendo esse tema, mas ali tem uma introdução a um certo autoconhecimento também, e é justamente essa autopercepção, né? Pô, o bem que eu quero fazer eu não consigo. O mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. O que está acontecendo comigo? Uhum. Né? O que tem dentro de mim que me faz inclinar desse jeito para o mal, para não cumprir, às vezes, os meus objetivos? Se a gente for trazer para uma linguagem mais atual, seria uma autossabotagem, né? Um termo mais atualizado aí, como se o apóstolo Paulo estivesse falando assim, eu estou me auto-sabotando, né? Porque eu quero Cristo, eu quero a presença de Deus, eu quero ser santo, eu quero ser, sei lá, casto, eu quero ser puro, mas eu ainda caio em pecados, eu ainda faço fofoca, ainda faço reclamo, e a gente está nessa fase ainda da quaresma, que nos ajuda muito a essa autopercepção, que também faz parte do autoconhecimento.
E isso, ao meu ver, assim, já é uma. Eu lembro que eu tive até uma aula na faculdade com um professor fantástico de psicanálise, e ele citou exatamente essa passagem que agora me vem na cabeça, que é de Romanos. E é muito interessante, né, que quando o apóstolo Paulo ele vai relatando essas questões emocionais interiores, ali já dá para ter uma noção de que até para eu corresponder à graça de Deus e de Cristo, eu preciso ter um autoconhecimento. Se eu não tiver um autoconhecimento, eu não dou nem abertura para a graça operar em mim, né? Ou seja, o que que é bom, o que é mal, quem sou eu, né? O que que eu faço de bom, o que que eu faço de mal. Se eu não tiver esse mínimo de autoconhecimento, nem a graça de Deus consegue, não por não poder, né? Mas por não corresponder da minha parte, né? Então eu vejo nesse ponto assim essa introdução ao autoconhecimento, essa autoobservação, Uhum. né? Uma observação constante, contínua de quem sou eu, do que eu faço. Eu lembro que um professor meu de fenomenologia, um Ferraz, muito bom professor também, ele foi até meu supervisor por um bom tempo, e ele falava assim, tanto do ponto de vista da fenomenologia, quanto da própria palavra de Deus, nós, nosso ser se manifesta na ação, Uhum. né? A minha forma de ser, a minha forma de falar, a minha forma de olhar a vida, de me expressar, de fazer as coisas, manifesta quem eu sou. Então, quando eu estou atendendo, a gente entra muito por esse princípio, assim, do quê? Ah, quem sou eu, Lucas? Tem gente que chega até desesperado Essa na pergunta consulta. máxima, né? É, Do quem sou eu é muito máxima, né? ah, eu queria me conhecer mais, a pessoa chega até angustiada no atendimento. E aí, quem que eu sou? Primeira coisa eu falo, cara, o que que você faz? Né? Claro que a gente não só se resume ao que fazemos, mas o fazer é uma expressão do ser. Então aí a gente já começa essa introdução. O Uhum. que que você faz? Né? Ou o que que você não faz também que você gostaria de fazer? Essa acho que é uma boa introdução aí para a gente já conversar sobre isso. Sim. Acho que falando dessa dimensão do quem sou eu também, do autoconhecimento, eu lembro que eu tive muitas formações no quesito justamente com essa frase do que quem sou eu em três aspectos, né? Quem sou eu perante Deus, quem sou eu perante a sociedade e quem sou eu perante eu comigo mesmo, né? Uhum. Como eu lido com as circunstâncias da vida querendo agradar a Deus. Quem sou eu diante da sociedade também, ali cumprindo as leis, cumprindo dever moral, né? Que não é moralismo, Sim, são leis naturais da vida. Por exemplo, assim, tá lá a lei, não matar, mas tem uma coisa natural em nós que matar não dá, né? sim. Não vai. E quem sou eu comigo mesmo? De como eu reajo diante das coisas, né? Você citou da Fenô, né? Tem o Viktor Frankl, eu acho que eu vou falar muito sobre ele também, porque eu gosto muito da logoterapia. É um ator também da psicologia. E ele diz assim que apesar das nossas circunstâncias externas, né, independente de como ela seja ruim ou seja boa, nós escolhemos como reagir diante delas. Então, independente de, ah, um ente querido infelizmente faleceu, estou endividado, mas perante essa situação, eu escolho, não terceiros, eu escolho como eu vou reagir diante disso. E como eu reajo demonstra como eu sou na minha intimidade com o outro, com Deus e comigo mesmo. E tem outra citação que eu gosto bastante, que é do livro Quero um Amor Maior, do autor Adriano Gonçalves, ele era da Canção Nova, muito bom. E eu nunca esqueci, esse livro eu li há 1000 anos atrás. Eu nunca esqueci que ele fala assim, Do Revolução de Jesus lá? do Revolução Jesus, ele mesmo. Ele falava assim, sobre o tempo de espera, né? O tempo de espera e o modo como eu espero demonstra o nível de maturidade que eu tenho. Uhum. Não de ficar, nossa, pessoa X horário de compromisso ali, né? 3 horas da tarde de compromisso. Tem que chegar 3 horas em ponto. Até que sim, mas ao mesmo tempo, como eu espero, demonstra a maturidade que eu tenho diante daquela situação. Eu me conheço também nas situações adversas, principalmente adversas. Eu acho que Sim, o pessoal grita mais, no sentido, o grito interno, né? Quando tem uma situação adversa. exato. A pessoa fica ansiosa, descontrolada, ergue a voz, ergue o tom de voz, né? Pode correr o risco de agressão física, verbal, né?
tudo isso é emocional. Isso é você. Isso é você. Exato. Se você reage de uma maneira, a grosso modo, dessa maneira, demonstra a maturidade que você está tendo diante da vida, Uhum. dessa maneira. Agora, se eu sou sereno, não pacifista, não é paz no sentido de não haver guerra, né? Mas é uma paz que me faz ter uma ação, né? Que me faz ir além, que me faz ter essa esperança, né? Que é uma virtude teologal também. Eu não sou Sim. pacifista, né? Então, diante de uma circunstância, se eu demonstro ser sereno, não o bobo alegre, não o bobão, mas ser sereno diante dessa circunstância, eu demonstro sim uma certa maturidade e isso também é um autoconhecimento, Sim. né? Como eu reajo diante das situações, eu já tenho autoconhecimento. Parece que as pessoas querem assim, Lucas, eu acho que você vai concordar comigo, assim, as pessoas querem assim, o autoconhecimento é isso, 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 isso. Trilhou aí, já era, é nóis, tocamos a Receitinha mão. de bolo. Não, receitinha de bolo é nóis. Não, você vai se conhecendo dia após dia, que nem o casamento, né? Você já é casado, eu tô novo, prestes a casar, e muitos que nos acompanham são casados, parece que você vai conhecendo a sua esposa, o seu marido, dia após dia. Nossa, essa versão sua eu não sabia, Uhum. né? É, tô se revelando agora. E a mesma coisa você se desvela com ação, né? Que nem você Sim. falou, é pra fora. Isso. Não é uma coisa que você guarda pra si. Você se conhece pra dentro, mas você se revela e desvela pra fora. Uhum. Isso é um autoconhecimento que Sim. nos dá maturidade. Sim. Não, muito bom. Hoje, antes de vir pra cá, a gente tava conversando no carro, né? Eu tô montando umas paradas em casa lá por causa do bebê que tá chegando, né? E eu odeio fazer esse tipo de serviço, cara. Odeio. Porque pra mim é muito chato. É partilha honesta. Eu tô sendo sinceraço aqui com vocês. Eu acho que isso faz parte também do bom autoconhecimento. Você saber quem você é de fato e não ficar fingindo pros outros, nem pra si mesmo que você não é. Eu vou abrir algo. Eu sempre gosto de falar de Um alguns exemplo, pontos né? meus, assim, porque isso também me ajuda a amadurecer, né? Esse é um ponto fraco meu. Entendeu? O que eu puder pagar para os outros fazer para mim, eu faço. Precisa montar um móvel. Vou pagar para alguém. Ou furar a casa inteira. Eu pago para alguém furar. Porque para mim, no meu ponto de vista, é um tempo que eu estou perdendo. Uhum. Eu podia estar estudando, podia estar descansando, podia estar, sei lá, fazendo qualquer coisa e tô ali. Mas beleza, é um ponto fraco meu. Mas hoje não teve como, eu não teve para onde correr. A Ana falou, ó, tem que montar e tem que ser hoje. Eu falei, meu Deus do céu, tentei até encontrar alguém, não achei. Senhor, misericórdia. Eu falei, vamos lá, né? Eu comecei, nossa, primeiro que você abre aquele mapa de um monte de coisa lá e não entendo nada daquele negócio. Cara, me dá um texto de fenomenologia que eu ia entender, cara. Sobrou 5 parafusos. Psicologia. Cara, sobrou 5 parafusos? Não, sobrou um armário inteiro. Olha lá. Depois eu mando uma foto Os bastidores, né? Bota é, uma foto no final de como ficou. Muito bom. mas o processo, que tá montado o negócio lá. O Sim. bebê, pelo menos, tem lugar para ficar agora. Mas o processo, para mim, foi um processo penoso. Uhum. Por quê? Foi num ponto de imaturidade minha que eu percebi a reclamação, eu percebia eu estressado, injuriado. Só que no final, quando eu percebi o negócio montado, eu falei, cara, eu não precisava ter reclamado tanto. Se Uhum. eu tivesse feito de uma forma mais leve, talvez eu tenha feito mais rápido e não tinha pesado tanto o ambiente, né? Isso é autoconhecimento. Por mais que eu estou expressando uma imaturidade minha aqui, isso é autoconhecimento. Por quê? Conforme eu vou me apropriando das minhas imaturidades e não desanimando com elas, pelo contrário, eu vou armando estratégias para lidar com elas, eu vou crescendo. O problema, muitas vezes, do nosso meio cristão até, é que quando a gente se depara com algum... Aqui eu não falei nada de pecado, né? É uma imaturidade prática, assim. Uhum. Mas vamos levar para um lado mais de pecado, assim. Quando nós nos deparamos com situações de pecado, às vezes a nossa tendência é já se autocondenar, se auto, é, se jogar no inferno. Por quê? Porque eu pequei. Uhum. É claro que o pecado mortal ele é perigoso se eu não me converter, se eu não me confessar, se eu não andar na graça. O risco de eu ir para o inferno é alto. Mas, cara, Deus não é doido, cara. Sabe? Eu sempre gosto de. Se quando eu atendo cristão, eu atendo bastante cristão. 90% dos meus pacientes são todos cristãos. Eu gosto muito de atender cristão que a gente entra nessa nossa linguagem. Uhum. É o quê? Cara, tá, beleza, você caiu. Ah, tudo bem.
Você quer ficar caindo? Não, quero. É algo que eu caí esporadicamente ali, que me aconteceu e eu não, hoje à noite eu não quero cair de novo. Então, beleza. Então vamos lá, começa de novo, mas de uma forma leve, sem neurose, entendeu? É lógico que a realidade, quando se trata de pecado, às vezes alguns religiosos vão ouvir isso aqui, vão ficar meio louco com o que eu vou falar, mas não é. Cara, você acredita na cruz? Eu acredito, cara. Eu acredito que Cristo morreu na cruz pra mim. Se ele morreu pra mim e por você, o peso disso já foi vencido, cara, sabe? É claro que a minha maturidade psicológica vai ajudar eu colocar isso em prática e viver nisso, Uhum. né? Por que que eu fui para esse lado do pecado? Porque nisso tem um ponto de autoconhecimento muito grande. Se a gente não tem autoconhecimento para lidar com os nossos pecados, muito difícil a gente vai vencer eles. Porque tem muito do nosso pecado que são desequilíbrios emocionais, que são pontos de fraqueza psíquica, às vezes até hormonal, cara. Sim. Sabe? Teve vários atendimentos que eu tive com pessoas assim que, ai, sei lá, não parava com o vício da pornografia. E, cara, fui trabalhando, a pessoa não respondia. Eu falei, cara, então eu acho que é alguma coisa química do seu organismo. Eu caminhei para um psiquiatra, o Uhum. psiquiatra passou um medicamento, ele regulou a parte da sexualidade dele. Ou seja, às vezes os nossos pecados tem muito da raiz psicológica, tem muito da raiz biológica, e se a gente não tem esse autoconhecimento, vira uma tortura não só psicológica, mas vira um negócio espiritual. Nossa, eu tô condenado ao inferno. Espiritualiza tudo, né? Exatamente. Às vezes é uma coisa muito mais Sim. óbvia, ou óbvia não, mas uma coisa muito mais prática, assim, Uhum. né? Cientificamente a gente consegue às vezes resolver muita coisa. Sim. Eu costumo até dizer que o óbvio precisa realmente ser dito às vezes, Exato. né? Porque a galera meio que esquece que a gente é corpo, alma e espírito, né? Se a gente espiritualiza tudo, a gente cai no risco de ser escrupuloso, Uhum. de achar pecado em tudo, que nem você citou, e ao mesmo tempo de demonizar tudo também, né? Eu não me conheço, a gente falando sobre autoconhecimento, eu não me conheço, eu não sei como reagir diante dessa dificuldade que eu tenho, e a pessoa se martiriza, que por um lado, você entende o que é o pecado, mas ao mesmo tempo, como você disse, tem um Deus que morreu por nós na cruz e já nos salvou, e você não toma posse dessa misericórdia, fica preso ali no pecado. E muitas das vezes, muitas mesmo, isso eu falo com muita seriedade mesmo, porque ocorria muito comigo, até uma partilha pessoal também. Muitas vezes eu me confessava com mais medo de ir para o inferno do que por amor a Deus. Eu tinha muito mais medo assim, Quem nunca, né? preciso me confessar porque senão eu vou para o inferno. Uhum. Ao invés de eu preciso me confessar porque eu ofendi a Deus e eu preciso amá-lo. Sim. Ele precisa disso? Cara, mais de 2000 anos na igreja tá aí. Deus não precisa. Mas ele quis precisar, pô. Meio que é. Exato. Tá, mas por que ele quis precisar? Meio que não reclama, não enche o saco nessa parte e só retribui porque ele fez tudo isso por nós, né? O que eu Uhum. posso fazer por ele de volta? De uma Total. forma generosa mesmo, assim, sem uma afetação de, ó, meu Deus, e Uhum. sem uma coisa de tipo, é assim mesmo, né? Sim. Eu até mandei uma frase pra você do São José Maria que falava, eu sou assim, são coisas do meu caráter. Uhum. Não, é sua falta de É, caráter. que é a mentalidade de Lutero, né? Lutero que Aham. foi assim, eu não consigo vencer meu pecado, então eu vou me conformar a ele, porque aí entra numa uma graça deturpada, né? Cristo morreu por mim, eu não consigo vencer o pecado, mas beleza, a graça de Deus me salva e eu não preciso me livrar do pecado. Não, Uhum. uma compreensão errada da graça. A graça que não me transforma não é capaz de me salvar. Uhum. Não pela graça, mas por mim que não correspondo à graça, né? O que tem a ver isso com autoconhecimento? Tem tudo a ver, cara, porque às vezes eu gosto muito de conversar com irmãos evangélicos, escuto até Uhum. bastante música evangélica, mas tem coisas assim que a gente precisa falar, não no sentido de criar polêmica, mas no sentido assim, de trazer autoconhecimento, né? Às vezes uma mentalidade assim, eu só levantar a mão e aceitar Jesus é um negócio muito vazio, é um negócio muito raso, porque eu preciso me entregar para um processo de santidade, um processo de conversão, né? E essa conversão ela vai acontecendo justamente como um ato de como que a graça está me transformando hoje.
né? Como que eu estou sendo transformado hoje pela graça na minha forma de falar, na minha forma de tratar as pessoas, na minha forma de me tratar, né? Porque às vezes isso é um ponto também que eu critico às vezes até na nossa tradição, não na tradição católica, mas alguns excessos que eu, ao meu olhar da psicologia, eu vejo que são um pouco estranhos, que é o quê? A, a religiosidade que me faz me autodestruir, né? Eu não estou falando de você fazer uma penitência forte, não é disso que eu estou falando, não. Mas de uma realidade que me leva para um lado disso que você falou, do escrúpulo. Me sinto muito. Cara, eu já atendi várias pessoas assim. Se for falar pelo lado da psicologia, é a neurose. É, É uma mentira que eu conto pra mim mesmo até acreditar nela. exato, entendeu? Cara, quantas vezes eu já atendi pessoas assim que chegam no consultório se sentindo extremamente imundas, Sim. impuras. Aham. Aí você vai fazendo um trabalho e você vai vendo, cara, isso aqui é uma neurose. Isso aqui é uma coisa que está acontecendo com a pessoa que ela se enxerga fora da realidade, Uhum. a ponto de até ter nojo dos seus órgãos sexuais, nojo de partes do corpo. E, cara, isso é uma neurose. Isso entra por um campo até mesmo de toque, né? De transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa fica obcecada em se purificar, fica se limpando toda hora, fica limpando a casa, fica. Uhum. Então, às vezes. Externaliza a coisa, né? Exatamente. Externaliza a coisa. Então, tem coisa assim que é muito importante a gente falar, Uhum. porque até o Padre Fernando fala muito disso nas missas, né? De uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade que me amadurece, uma espiritualidade que me faça ser gente, ser humano, mas cheio da graça. Sim. Então, Ele citava. O vídeo vai ser um pouco mais pra frente, né? Mas ele citava ontem na missa justamente essa parte de se conhecer mesmo, assim, sabe? Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo me dar por inteiro, né? Me dar melhor, assim. E você falou, eu acho que é muito bom a gente citar, porque eu acredito que tem muitas e muitas pessoas, e eu já atendi, assim, no estágio, pessoas, assim, até na faculdade, na parte do estágio, eu vi que pessoas estavam estavam mentindo para si mesmas, criando neuroses, né? E acabavam se afundando, buscava ajuda, assim, psicológica, às vezes buscava, ah, quando citava alguma coisa da igreja, que buscava religião, né? Mas ela mentia muito para si mesma, assim. Ela, o tempo inteiro, ela se sabotava, assim. Ela ficava, tá, é sempre o mais, assim, tá, mas ela não quer se limpar, parece, sabe? Ela não se conhece. Por que eu tô querendo citar isso? Porque tem pessoas que nem a gente falou, externaliza a coisa de modo que se torna um transtorno. uhum, Qual é o mal nisso? Não o mal de mal, mas a parte ruim nisso. Você se torna uma pessoa totalmente dependente de coisas que não vão te levar para, vamos dizer, para as coisas que são eternas, né? As coisas que são do alto, e para ser um ser humano normal. Na psicologia a gente deriva nessa pergunta, né? O que que é normal? Mas vamos colocar aqui de modo raso, uma pessoa normal, que vive uma espiritualidade sã, e a prática religiosa, uma prática natural, pô. Eu busco porque eu acredito. Se eu tenho dúvida, eu pesquiso. Se eu tenho questionamento, alguém já respondeu, pode ter certeza. Eu e você não é fora da curva o suficiente uhum. para pensar assim que, cara, mas por que Deus fez eu assim ou a pessoa assim? Tem uma resposta. Ah, mas não sei onde procurar. Direção espiritual, sacrário, confissão, exame de consciência. E até um outro ponto que vai ser Terapia. terapia, com certeza terapia, que vai ser até outro ponto que a gente vai citar no outro vídeo, que é sobre as importâncias dessas práticas do exame de consciência, principalmente pela luz da palavra de Deus, né? Sim. Muito bom. Então é isso, gente. Essa primeira parte dessa conversa sobre autoconhecimento. Depois a gente vai entrar num outro tópico que são coisas mais específicas relacionadas ao autoconhecimento. Eu vou entrar também com uma visão da Gestalt terapia e o Dan com a visão da logoterapia. Logoterapia. E a gente vai aprofundar no próximo episódio. Beleza? Beleza? Então, por favor, curtam, compartilham, se inscrevam no nosso canal da comunidade, anunciem para sua célula e, por favor, nos sigam no caminho com Deus. Isso aí. Graça e paz.